Sampaio se articula para a pré-temporada que começa na segunda-feira. 20 nomes já foram divulgados, integram o elenco do Tricolor de Aço. Maranhão já segue em sua temporada com o seu time em campo e trabalhando. O IAP perde a invencibilidade nas semifinais, mas está no jogo. O Motoclube, ainda timidamente, vai se organizando, mas o torcedor acredita que será um bom time para disputar o campeonato maranhense. E mais ainda a expectativa de ter calendário em 2026. Com estes assuntos, estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com a equipe do Mendes, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Olá, tudo bem? Prazer estar contigo, chegando com mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, acione o sininho aí para as notificações, seu joinha muito legal para o fortalecimento, compartilhe e deixe os seus comentários para nós. Aqui eu estou vendo que tem bastante gente participando hoje e isso é muito legal, porque a galera começa a despertar, as equipes já começaram as atividades, o Maranhão, o Sampaio Corrêa vem aí na próxima semana, e aí o Moto deve também iniciar uma semana depois, e assim as coisas vão se encaixando e os times começam a se movimentar. Sobretudo porque vamos ter calendário para, neste momento, 4 equipes, e aí compreende-se Sampaio, Maranhão, que é o nosso principal representante, IAP e Imperatriz, lá do sul do Maranhão. Então, essas equipes têm calendário garantido e o Moto, que pode ter o seu calendário, porque o Brasil de Pelotas vai decidir neste fim de semana a Copa Federação Gaúcha de Futebol e, sendo campeão, o Moto entra pelo ranking para disputar, para ter calendário também em 2026. Aí toda a torcida do Moto, toda a galera do Moto aí na torcida, e a gente também, para que os nossos representantes, sabe, eu ao longo da minha história nunca tinha visto tantas equipes no cenário nacional ao mesmo tempo. E aí eu creio que será recorde absoluto em relação ao cenário nacional com esses nossos representantes, vindo aí mais um Moto aí, 5 representantes. É tudo que a gente gostaria, né? Tudo que a gente gostaria. O Sampaio Corrêa Futebol Clube já se articula para ultima os últimos preparativos, os últimos detalhes na cidade de Humberto de Campos, onde o staff do Sampaio Corrêa já está, o Rodrigo Ramos, que foi até Imperatriz e depois de Imperatriz saiu rumo a Humberto de Campos, já está lá também, organizando tudo para que os atletas do Sampaio sejam recebidos na segunda-feira e o Sampaio já inicia aí a sua pré-temporada. Neste momento, são 20 nomes anunciados. Ontem, a minha fonte ficou de me mandar antes do encerramento do conteúdo, mas não deu. E o Sampaio anunciou depois mais um reforço, que é o Matheus, salvo engano, né? O Matheus Alves, zagueiro. Esse último reforço que o Sampaio Corrêa anunciou. E aí, com este, o Sampaio chega a 20 nomes. 20 nomes o Sampaio Corrêa tem para iniciar a sua pré-temporada e será lá em Humberto de Campos a partir da próxima segunda-feira. Creio que a cidade vai estar bem animada, né? Porque chega o gigante do futebol maranhense, time de maior conquista de títulos e que tem títulos nacionais, uma equipe mesmo que vivendo não seu melhor momento, mas tem, eu acredito, o anseio do torcedor de Humberto de Campos, como é que chama lá quem nasce em Humberto de Campos? Humbertense deve ser, né? Para ver o Sampaio Corrêa, e tem muitos torcedores, que o Sampaio tem torcida no estado todo, então tem muitos torcedores que gostariam de ver o Sampaio Corrêa mais de perto, e isso vai acontecer. Esta foi a última contratação do Sampaio,
O Matheus Alves é zagueiro, mais um zagueiro para o Sampaio Corrêa. Então, como é que é o Matheus? Reforço para a defesa do Sampaio Corrêa. Zagueiro Matheus Alves, de 24 anos, chega para defender a Bolívia Querida na temporada 2026. O jogador acumula passagens por clubes como América do Rio de Janeiro, Figueirense de Santa Catarina, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Até que enfim, né, o Sampaio Corrêa mostra aí alguém com passagem a alguns clubes de respeito, a nível nacional. O América Carioca, o Figueirense de Santa Catarina e Nova Iguaçu. Então, o jogador tem quantos anos? Tem 24 anos, 1,83 m, 78 quilos. Hoje, as equipes têm contratado jovens valores, jogadores nessa faixa etária, porque hoje a intensidade física ela é muito grande. Então, você tem que ter o jogador custo-benefício, o jogador que não se machuque, o jogador que venha dar conta do recado. Então, o Sampaio, nessa faixa etária, depois a gente pode até ver a faixa etária do Sampaio nesse momento, mas essa contratação foi a última, foi a de ontem, Matheus Alves, zagueiro, para a Bolívia Querida. Então, aí está o Sampaio Corrêa movimentando as peças no tabuleiro, trazendo as suas contratações. Antes, um dia anterior, o Sampaio tinha se movimentado no sentido de anunciar o Pedro Teixeira. Pedro Teixeira, que é o volante, né? 22 anos, veja que é jovem, chegando para defender a Bolívia Querida. O jogador acumula passagens por clubes do Rio Grande do Norte, como o QFC, Santa Cruz de Natal e Alecrim. Eu, sinceramente, fiquei assim meio, mas o importante é que ele mostre a sua capacidade, mostre que agora sim ele vai estar num time grande, no time de camisa, num time verdadeiramente grande, que é o Sampaio Corrêa, time campeão nacional, em 3 oportunidades, né? Time do Sampaio Corrêa, campeão do Norte, campeão do Nordeste. E aí agora a responsabilidade, o peso de todos eles vai aumentar bastante. E espero que essa camisa do Sampaio Corrêa não pese em muitos deles, para que, e já alguns com passagens pelo Sampaio estão retornando, já sabe como é jogar no Sampaio. Emerson Carioca, por exemplo, que reclamou de ter poucas oportunidades, mas já é conhecido do torcedor do Sampaio Corrêa, já foi também uma das contratações anunciadas recentemente pelo time tricolor. Em 2023 vestiu essa gloriosa camisa. Então ele vem aí aos seus 29 anos de idade, 1,73 m, com a grande oportunidade, mais uma vez, que é lhe dada pelo Sampaio Corrêa. Portuguesa do Rio de Janeiro, Bangu do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu também. Então, fora do país, aí o torcedor diz assim, lá encheu a boca para dizer assim que ele atuou na Indonésia. menos, não foi isso não. Tá, mas o Emerson Carioca. Então, ele vem de volta ao Sampaio Corrêa, e essa é a hora de dizer, olha, naquela época não deu, mas agora vai dar e vou... porque o Sampaio Corrêa tem histórico de centroavantes, né? Recentemente Caio Dantas, recentemente Poveda, grandes atacantes do Sampaio. Daí para cá que o Sampaio precisa ter o seu médio. Eu diria até aquele Bruno, que passou pelo Sampaio Corrêa, o grandalhão, que passou aqui pelo Sampaio, marcava gol bonito, até de pênalti, né? Então, esse foi, na minha opinião, ainda na Série C, né? O centroavante que o Sampaio Corrêa trouxe, e depois dele ninguém mais conseguiu se destacar de uma forma mais convincente, embora, né, ele marcando gols e o torcedor ainda pegando no pé dele. Mas era, sem dúvida, depois que o Sampaio Corrêa teve uma sequência tão ruim, a gente se lembrava dele. Pô, não é possível, né? E agora vem o Sampaio formando esse elenco com poucos jogadores experientes, trazendo, por exemplo, o goleiro é bem experiente. O goleiro Fávero, Vinícius Fávero, é Fávero o goleiro experiente? Não, é o outro, né? O Wellington Lima, ele aqui, goleiro bem experiente, e chega para o Sampaio Corrêa. Aos 35 anos, ele traz consigo uma vasta experiência com passagens por clubes como ABC de Natal, Betim de Minas Gerais, rodagem internacional, defendendo equipes lá em Angola, Índia e Portugal. Wellington Lima se junta ao elenco para garantir segurança da nossa defesa. E aí eu digo para o torcedor o seguinte, olha, vamos ter briga nesse gol.
ele é experiente, mas tem um goleiro que é muito bom. É muito bom o Fávero, né? Que eu estava falando ainda há pouquinho. Então o Sampaio tá aqui ele, ó, o Vinícius Fávero. Então vai ter briga no gol. Então ninguém pode cochilar. E quem deles... eu lembro da entrevista do Rodrigo Ramos, que ele disse: eu estou muito satisfeito com os goleiros. Eu já fui goleiro, eu conheço a posição e eu estou muito satisfeito com as contratações do Sampaio Corrêa. Vinícius Fávero e o Wellington Lima. Então, esses dois goleiros. O Vinícius, ele é mais novo, tem 23 anos de idade, mas tem já conquista, né? Goleiro Vinícius Fávero, de 23 anos, jogador, acumula passagem pelos clubes São José de São Paulo, Manaus Futebol Clube, no Asa de Arapiraca, entre outras equipes. Então, Mirassol, né? Mirassol também, teve no Mirassol. Então, é um goleiro que foi campeão, inclusive, pelo Mirassol. Aí você... creio que vamos ter uma briga muito intensa, muito boa aí pelo gol do Sampaio Corrêa. Aí vem o Neto Pacas, que é outro que também já teve com a camisa do Sampaio, está mais experiente, ainda jovem, com 27 anos, mas já com uma rodagem boa. Então, jogador que já conhece o peso dessa camisa, teve 2 oportunidades de, como titular, entrar no Sampaio. Depois ele deu uma rodada, né, com clubes como agora recentemente no Lago Verde, disputando a Série B, Varginha de Minas Gerais, no Pinheiro Atlético Clube, ele disputou também o campeonato pinheirense, vem para mais uma passagem no Sampaio, entre outras equipes, né? Estamos falando aqui algumas equipes que ele teve recentemente no Lago Verde, mas o Neto é um jogador sim de capacidade, é um jogador que a gente via no PAC, jogador, aquela velha história, tô aqui, preciso de companhia, né? Mas sim, o jogador que, se tiver oportunidade e se jogar aquilo que nós já sabemos que ele tem potencial, ele venha a calhar. O Sampaio precisa de meias competentes, o Sampaio precisa de jogadores de cabeças pensantes no meio de campo, coisa que não teve ao longo dessas últimas temporadas, o Sampaio Corrêa. Por incrível que possa parecer, você fala do meio de campo do Sampaio, muita gente contestava muito, mas o Vila, se lembra do Vila? Pois é, o Vila ainda jogou bastante, e olha que não era aquele jogador habilidoso, aquele cara, mas era o cara que para o grupo se doava muito, o jogador que era de grupo, jogador mesmo que não aparecia às vezes, mas que tinha uma potencialidade muito boa. Tanto é que Sampaio Corrêa caiu muito de produção, não conseguiu encaixar os bons jogadores, mesmo aqueles que voltaram para o Sampaio Corrêa não tiveram a mesma sequência, coisa que a gente espera que esses que estão retornando, no caso o Emerson Carioca e o Neto Pacas, consigam dar conta do recado. Aí teve o Gui França também, que foi contratado, né? O jogador Gui França, que tem 26 anos de idade, com passagem como o Rickman Kikaris dos Estados Unidos e Dalton Reeds Wolves dos Estados Unidos da América também, jogador, salvo engano, da 3ª divisão do futebol americano, que está chegando aí para o Sampaio Corrêa. E a gente fica muito na expectativa, não vou dizer que não, é um jogador já que tem 26 anos de idade, né? Vamos ver, eu não posso fazer nenhum comentário aqui a respeito, porque a gente precisa acompanhar em atividade. Treinamento, talvez um outro treinamento, Sampaio possa ter uma mentalidade diferente esse ano, a imprensa pelo menos, se não o torcedor, mas pelo menos a imprensa possa assistir algum treinamento durante a semana, porque nós precisamos bem informar o torcedor. Eu acho que a imprensa assistir 1, 2 treinamentos por semana seria de primordial importância. Não digo os coletivos, não, o coletivo vai ter que ser fechado, vamos tal, aí beleza, mas treinamentos, né? Treinamentos físico, uma bola e tal, uma parada técnica aqui, rápida, para a imprensa assistir, para fazer uma avaliação melhor do toque de bola, o chute de um atleta, o outro, movimentação, né? Para você fazer um comentário melhor, comentário de valor, mas ultimamente a imprensa não tem tido essa oportunidade, porque quando se abre 10 minutos para a imprensa, é só na parte física, movimentação, aquela coisa, mas na hora de ver a bola rolando, pelo menos para o cara dar 15 minutos de chute, para a gente ver, aí não dá. E aí não dá também para a gente se deslocar para o centro de treinamento para apenas ver os caras correndo, e aí não dá, né, meu amigo? Aí é muito complicado. Então é preciso que se tenha uma mentalidade diferente. E outra coisa, e que é que isso leva uma equipe a fechar os seus treinamentos para a imprensa? O quê? Absolutamente nada, porque não é a imprensa que joga.
coletivo, armação, esquema de jogo, aí é outra história. Mas eu creio que o Sampaio Corrêa, ou acho que as equipes, de uma forma geral, poderiam sim abrir 1, 2 dias na semana para que a imprensa pudesse fazer uma avaliação deste ou aquele jogador. Então, Neto Pacas, Vinícius Fávero, Matheus Albino, o outro goleiro Raino, Clebson, que é o zagueiro Felipe Cauã, que é da casa, Isaldo Braz, que é lateral, que também é experiente. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no jogador experiente aqui, que foi também, que chegou para o time do Sampaio, já anunciado há algum tempo. Isaldo Braz é lateral. 32 anos, chega para defender a Bolívia querida. O jogador tem passagem pelos seguintes clubes: Desportivo Aracaju, de Sergipe, Náutico de Pernambuco, camisa pesada do Náutico, Itabaiana de Sergipe, entre outros. Então, é o Isaldo Braz, jogador experiente de 32 anos de idade. Então, essa é uma cara nova também no Sampaio Corrêa. O Clebson, dá uma olhadinha aqui no Clebson. A gente tem que fazer esse resgate para o torcedor ficar o tempo todo antenado, para você que está chegando ficar, para saber. Então, zagueiro Clebson, ele acumula passagem pelos clubes Flamengo do Piauí, Anapolina de Goiás, Barcelona da Bahia, entre outros. Agora vai vestir, se for só entre outras equipes, vai vestir uma camisa muito campeã, né, muito gloriosa, que é essa camisa do Sampaio Corrêa. De sorte aí para o Clebson, que é um jogador também jovem ainda, com 26 anos de idade. Então ele é um zagueiro também para o Sampaio Corrêa. Felipe Cauã, garotão da casa, né? Muita sorte aqui para o Felipe Cauã. Eu acho que essa é a hora do jogador maranhense aproveitar a sua oportunidade, se doar, não ser preguiçoso. Cara, é assim que tem que ser. Você tem que mostrar que você tem vontade. Atleta de alto rendimento tem que se cuidar, então tem que acreditar. Aí o Raino também, da casa, ganha a condição de terceiro goleiro no Sampaio Corrêa. O Carlos Eduardo deve ser emprestado. Você vê que não está aqui nos anúncios oficiais do Sampaio. O Isaldo Braz, já falamos. O Alessio Gabriel, que veio do Viana também, né, do ano passado, teve poucas oportunidades com o Zé Augusto, mas é um jogador de qualidade. O Peu também, que chegou, o Peu, que é lateral, acumula passagem pelos clubes, eu já falei, né, Globo e tal. Então, Peu aqui a gente precisa vê-lo jogar, né, vem aí do futebol potiguar. O Dimas, que é da casa, também um grande Dimas, lateral. Eu já disse aqui que me disseram que ele é muito melhor jogador como meia. O meia do Sampaio Corrêa está lá, mas ele está aqui como lateral. Cavi, volante experiente, né? O Cavi já tem o quê? 29 anos. Deve ser uns 29 anos que o Cavi tem. E aí vem ainda mais o Nicolas Senna, que foi um dos primeiros anunciados aí como reforços do Sampaio Corrêa na temporada. Tem 23 anos de idade, é o meia. E aí a gente espera, né? Meia é o que o Sampaio Corrêa mais precisa. Meia lança, meia atacante. Então o Nicolas Senna, o torcedor espera vê-lo. O torcedor do Sampaio Corrêa está meio assim, né? Mas precisa acreditar. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos crer que o Sampaio esteja acertando nessas contratações. Eric Carral, atacante, conhecemos, é da casa. Stone é um atacante que chega, olha essa linha aí, Eric Carral, Stone e Adriano, né? É atacante de 25 anos também que chega, passagens por Baraunas, o norte de Minas Gerais, Grêmio Esportivo Brasil. Sampaio dá sorte com o atacante vindo lá do Grêmio Esportivo Brasil. E eu relembro aqui rapidão, aliás, nem relembrar, né? Só falar do Poveda, que chegou aqui machucado, ninguém dava nada pelo Poveda, e aí? Mas tinha Pimentinha lá para dar bola pro Poveda, né? Agora vai ter Adriano, vai ter Carral, né? E aí o atacante Adriano é da Bolívia querida, joia rara, né? Do Sampaio Corrêa, garotão, tá aí, fez uma grande temporada. São essas as contratações do Sampaio, além do seu treinador Luciano Quadros, que é um treinador que o Sampaio Corrêa acha que está dentro do perfil do Sampaio Corrêa, com vários acessos, então, vários títulos conquistados. Então vamos ver aí o Luciano Quadros para o Sampaio Corrêa. E sem contar no gerente de futebol, que é ele que está lá em Humberto de Campos, organizando tudo, o Rodrigo Ramos, que é ídolo também da torcida do Sampaio Corrêa, e chega com essa dura missão de mostrar um time forte para a torcida do Sampaio Corrêa
para que o Sampaio fique mais tranquilo, uma torcida mais com um alento melhor, né? Eu diria assim, possa ter um alento melhor para iniciar uma nova temporada. Então o Sampaio Corrêa Futebol Clube é esse Sampaio que a gente espera, e mais as outras contratações, os outros anúncios. O Sampaio ainda vai anunciar um meia atacante. O Sampaio tem ainda hoje e amanhã, lógico que durante os treinamentos, outros nomes também deverão ser anunciados, porque o Sampaio vai ter Série D do Campeonato Brasileiro. Tem aí mostrado que quer fazer uma renovação e está fazendo essa renovação, e agora é só esperar para ver o início de temporada do Sampaio. São 10 dias que o time fará, ou 2 semanas, lá na cidade de Humberto de Campos, depois retornará para a nossa ilha, para a capital, onde vai continuar a trabalhar no Parque José Carlos Macieira e aproveitar para fazer os ajustes finais antes da sua estreia no Campeonato Maranhense, que vai acontecer no dia 11 de janeiro, diante do Imperatriz, e o jogo vai ser lá, na cidade das Imperosas, lá em Imperatriz, Maranhão. Portanto, é isso, torcedor tricolor, que o Sampaio tem no momento. São 20 nomes até aqui, pode ser que aumente mais, e é importante que o Sampaio Corrêa comece com pelo menos 22, 25 jogadores a sua pré-temporada, para que todos estejam no mesmo nível de preparo físico, todos, não esteja mais do que outro, mas que eles consigam fazer um trabalho bem consistente, bem nivelado entre eles, e que apure a parte técnica para que o Campeonato Maranhense seja muito bom. E o Campeonato Maranhense só pode ser bom se Sampaio estiver bem, Maranhão Atlético está bem, o Moto Clube que se reorganize, que o Moto consiga peças boas para brigar por calendário, brigar por título, porque essa é a missão sempre que a gente quer ver do Moto Clube. O IAP está formando um time bem forte, o IAP está trazendo jogadores também de fora, então é uma outra equipe. Imperatriz nem se fala, que é vice-campeão do estado, tem toda uma cidade apoiando o time do Imperatriz. O Luminense correndo por fora aqui, precisa ter o apoio da Prefeitura de Passo do Lumiar, e enfim, o ITZ também está lá de Imperatriz, é outra equipe que o Imperatriz vai, a cidade vai ter também que apoiar, o ITZ, enfim, espera um grande campeonato, e o Tuntum com toda uma cidade para apoiar o time do Tuntum nesse campeonato maranhense. Então, o campeonato maranhense, deixe-me ver aqui, 2026, a primeira rodada aos jogos. Esse aqui é o Maranhão, né? O Maranhão está aí com seus jogos. O Maranhão só faz um jogo fora de São Luís do Maranhão nessa temporada, mas a primeira rodada nós já sabemos, temos o clássico Maremoto aqui em São Luís, e depois temos Imperatriz e Sampaio Corrêa abrindo o campeonato. Olha, não poderia ser aberto assim com grandeza, com os clubes, né, abrindo o Campeonato Maranhense no dia 11. Eu acho que depois ainda vai falar também do time de arbitragem, né? Porque esse time de arbitragem também é bem qualificado. IAP, ontem o IAP entrou em campo, jogando no Estádio Independência, lá em Minas Gerais, perdeu o jogo de 1-0 para o América Mineiro, perfeitamente natural. O IAP estava invicto na Copa do Brasil Sub-20, né? E perdeu a invencibilidade. Perdeu um jogo de 1-0. Eu sempre disse aqui, jogo dificílimo contra o América Mineiro, que tem uma base muito forte. Perdeu só de 1-0. Está no jogo. O IAP está no jogo, moçada. Não tem para onde. O time comandado pelo Eloy está no jogo. Vai esperar o time do América. O jogo vai acontecer no próximo meio de semana aqui em São Luís. Então, nada de desespero. Essa moçada está muito bem qualificada, muito bem treinada, né? Tanto é que você vê o time em campo, perdeu o jogo só de 1-0. Então, a gente acredita muito nesse time aí, comandado pelo craque Eloy, que vem aí para esse confronto, né? Aí a meninada, deixa eu ver qual foi o time do IAP que jogou ontem. A gente tentou, mas não deu, porque ninguém fez o jogo, né? Eu vi lá o Gil Porto, lá no Planeta, colocando só aquele campo, sem narração, sem nada. Não sei nem como ele conseguiu, também queria conseguir, viu, Gil? Para também colocar, Gil, o canal do Gil está bem qualificado, Planeta Esportivo, excelente canal. Um grande abraço aí para a moçada que faz o Planeta Esportivo. E o IAP ontem com Kennedy Ícaro, Emerson, Dudu, Deidson, Iago, Kerlon,
Juan Cássio, Walter, Caio e Sávio. Time aí comandado pelo professor Eloy. Tranquilo, de boa. Foi um bom jogo que o time fez, viu, Eloy? E aí, essa meninada sabe que tem potencial, sim, para reverter o quadro aqui em São Luís do Maranhão. Né? Então é isso. E no time principal, a gente já falou ontem, aí o Dieguinho, que foi contratado, o IAP deve divulgar a qualquer momento o material da apresentação dos nomes, de tudo aquilo que foi passado ontem. O time do IAP organizou aí um evento para mostrar os jogadores. Dudu Barbosa, volante, também. Dudu Barbosa, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Dudu Barbosa, rapidão, velho. Dudu Barbosa, com passagem por América de Natal, FC Futebol Clube Pantanal, do Mato Grosso do Sul, River do Piauí, Mamoré de Minas Gerais, Piauí. Michael agora veste o manto áureo azul para este novo, é o Michael, né? Michael Oliveira. Então, com as passagens, o IAP está se reforçando. Gente, vamos ter um grande campeonato. Eu não resta nenhuma dúvida. Aqui o Dudu. Passagens por Cabetá, do Pará, Fluminense do Piauí, Teresina, pelo Brasiliense, pelo Craque de Goiás. Dudu agora veste o manto Brasiliense, título federal. Então, Dudu, jogador experiente, Dudu. Quantos anos tem o Dudu aqui? Não está dizendo aqui a idade do Dudu, mas está aqui, ó. Não é velho também, não é 20 e... Quantos anos mesmo, Dudu? 28, 26 anos, né? Aí o Dudu, então, tá chegando aí para o time do IAP. E o IAP vai se reforçando, o IAP vai chegando, vai mostrando a sua cara. Mostrando a cara o time do IAP, trabalhando. E agora, nesse momento, estamos todos voltados aqui. Aí o técnico, o Wallace Lemos, técnico, com experiência, liderança e uma visão de jogo que encaixa com a identidade do IAP. O Wallace Lemos chega para elevar o nosso nível e conduzir a equipe em mais um ciclo de grandes desafios. Então, seja bem-vindo, professor. A casa é sua e você já sabe. Já é profundo conhecedor aqui do nosso estado do Maranhão. Agora, dá mais uma passadinha aqui. Vir aqui para dar mais uma passadinha. Agora vamos dar uma olhadinha nos sites especializados pra gente. Tem galera aqui, hein? Tem o áudio do torcedor aqui também. A nível nacional, Jorginho revela que negociou com Palmeiras e explica a escolha por Flamengo. Bastidores, Palmeiras banca Abel em 2026, mas ele fica aguardando ainda a final da Libertadores para acelerar a renegociação. Entendi porque, entenda, porque o pai de Neymar se irritou com vazamento de lesão. O Neymar todo tempo lesionado, e eu tenho certeza que o Ancelotti não o levará para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá, México, não vai levar para a Copa do Mundo. Então aí outras notícias que nós temos aqui: Sampaio anuncia zagueiro Matheus Alves e chega a 13 contratações para a temporada 2023, 13 de fora, né? Anunciados mais os 27 da casa, os 7 da casa. Então tem aqui toda a matéria do Matheus Alves também, de Sampaio Corrêa, está aqui ele, o Matheus Alves, 78 quilos, 1,83m, 24 anos de idade. Essa foi a última, mas o Sampaio pode anunciar a qualquer momento mais jogadores e aí para peça de meio de campo, né? Sampaio já anunciou zagueiros, laterais, volantes, agora meias e acho que mais atacantes. Sampaio precisa ainda contratar, né? Então só isso aqui. O clube confirmou renovações dos atacantes Adriano, Eric Carral, Cavi, Alessio Gabriel, Dimas, Felipe Cauã, goleiro Raino. Então é isso aí, nós já falamos também aqui. Então todos aqueles que o Sampaio Corrêa tem, você já sabe, nós já mostramos aqui para os nossos queridos aqui dentro do nosso canal Les Costa Narrador. Mas tem mais notícia do Sampaio Corrêa. Basquete, Sampaio anuncia retorno da Gabi Guimarães e chega a 4 nomes para 2026, depois de Manu. Rapaz, olha, Manu, excelente jogador. Gabi Guimarães não poderia ter tido uma confirmação mais espetacular também. Então Sampaio quer sair de estar sendo vice do SESI para voltar a conquistar, né? Porque está nas decisões o tempo todo, mas está sendo vice, está faltando alguma coisa. Sampaio anunciou sua primeira permanência para a temporada. A pivô Gabi Guimarães teve anúncio de renovação feito pelo clube na manhã desta quarta-feira, ontem, assim como adiantado
Em reportagem anterior, né? Então, tá certo. Tainá Silva e Laís, ó aqui, Tainá Silva e Laís seguirão na equipe em relação ao time de 2025. São ótimos jogadores também. Aqui a Gabi Guimarães. Então segue na Bolívia querida, a número 23, pivô do Sampaio Corrêa, excelente jogadora. Então, além de Gabi Guimarães, já confirmou outros 3 nomes para a temporada. A pivô Manu de Oliveira e as colombianas Jennifer Munhoz, ala pivô, e Manu Rios, armadora. Meu amigo, Sampaio vem muito forte para a temporada, né? Sampaio, no novo regulamento da LBF, tem direito a fazer inscrição de mais uma estrangeira, que trará outro nome de fora. Então, uma ala norte-americana deve ser anunciada. Essa atleta é considerada polivalente e atua nas posições 1, 2 e 3, armadora e nas 2 alas, na armação e nas 2 alas, né? O técnico Rodrigo Galego segue como comandante da equipe para o próximo ano. O Sampaio inicia sua pré-temporada no dia 12 de fevereiro. A Liga de Basquete Feminino será iniciada no dia 8 de março. E a gente vai fazer completa cobertura. Vamos acompanhar o Sampaio Corrêa Basquete também por aqui. Brasileirão Série A, tivemos ontem um jogo que o canal transmitiu. Bragantino 0, Fortaleza 1, nessa rodada 36, que ainda está faltando, que já tivemos. Atlético Mineiro 1, Flamengo 1, Grêmio 3, Palmeiras 2, Fluminense e São Paulo vai ser hoje, com cobertura nossa aqui no canal também. Teremos amanhã Juventude Bahia, Vasco da Gama Internacional, o canal vai transmitir esse jogo também. Santos Sport, Vitória e Mirassol, será no sábado. Teremos também Ceará e Cruzeiro, Corinthians e Botafogo, esses jogos acontecendo no sábado. A classificação, você sabe como está. Flamengo está na liderança com 5 pontos a mais do que o Palmeiras e está apenas a uma vitória do título, e vai ser contra o Ceará esse jogo. Não sei se do título, mas o próximo jogo do Flamengo pelo Brasileiro é contra o Ceará no Maracanã. Então, Flamengo 75, Palmeiras 70, Cruzeiro na terceira colocação com 68, quarto é o Mirassol, está na Libertadores com 63. Depois, quinto, Botafogo 58, Bahia 56, Fluminense 55, ainda brigando por Libertadores. São Paulo 48, Grêmio nono colocado 46, Bragantino 45, ontem ficou mais distante porque perdeu o jogo para o Fortaleza. Aí vem Corinthians 45, Atlético Mineiro 45, 13º é o Vasco 42, uma situação delicada com a torcida protestando, ainda São Januário, e tem gente que diz que o jogador está fazendo corpo mole aí contra o Diniz, né? Mas o Vasco está muito antenado e o torcedor também foi pressionar os jogadores. Decidam depois do campeonato, mas permaneçam, pelo amor de Deus, na Série A do Campeonato Brasileiro. Nós temos feito a nossa parte, vocês precisam fazer a parte de vocês. Foi a mensagem que os torcedores do Vasco deixaram para os jogadores ontem, lá em São Januário, na Colina Histórica. Portanto, é o futebol brasileiro. Dando uma recapitulada rápida aqui nos jogos, temos campeonato, um placar internacional muito vasto hoje. Além de Fluminense e São Paulo, teremos Mundial Sub-17, 9h30 da manhã, Brasil e Itália, 13 horas Portugal e Áustria, decidindo aqui o título. E o Brasil decidindo aqui o seu terceiro lugar com a seleção italiana, jogo em andamento, né, um finalzinho aí. Depois a gente vai trazer o resultado para você, que é muito importante, tá bom? No próximo conteúdo aqui no canal Les Costa Narrador. Aí Liga Europa da UEFA, aí nós temos muitos jogos, né? Liga Conferência Europa da UEFA, muitos jogos também. O calendário internacional de hoje é espetacular, né? O placar esportivo. Então são muitos jogos que vão acontecer. Agora eu vou lá dar uma passadinha na galera, o torcedor mandando seu recadinho para nós. Então, o torcedor na linha. Eu vi que tem várias mensagens do torcedor aqui, então eu gostaria muito de que a gente pudesse ouvir, para a gente fazer um breve comentário também aqui a respeito. Breve comentário, se der, né? Porque nós já estamos aqui e além da hora, bem além da hora mesmo. Mas, vendo aqui a mensagem da galera, mandou aqui para nós esse recadinho, deixa eu ver onde é que está aqui, tá? Que a gente vai trazer. Show de bola. Chaguinha Diniz, está aqui o Chaguinha Diniz. Eu vou ser obrigado a cortar, viu, Chaguinha? Um pouquinho, está muito longo aqui o áudio, mas
Bom dia, meu craque Laércio Costa. Um forte abraço, uma ótima e abençoada quinta-feira na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe, nos conduza no caminho certo, na direção certa. Abençoado, faz as suas mãos para que tudo dê certo. Como sempre, ligadinho no canal. Tenho mandado pouco áudio, mesmo estou esperando mais a movimentação da Bolívia Querida, dos clubes maranhenses, as competições estaduais, para me ver como é que vamos analisar, qual forma podemos fazer um comentário a respeito do Sampaio. Pelo menos eu não criei ainda, não estou criando e nem vou criar nenhuma expectativa com o time de Sampaio, até pela forma qual o Sampaio está contratando, de que forma o Sampaio está contratando, jogadores de onde estão vindo, entendeu? Que não me mostra assim, um pouco de confiança, mas para tudo se tem que dar uma oportunidade, para tudo tem que ter um voto de confiança para você poder chegar lá, entendeu? Então, se você não tiver isso com você, entendeu? É melhor você desistir das coisas, entendeu? Esperamos que o Rodrigo, hoje como executivo de futebol, esteja na direção certa, no lugar certo, entendeu? Para conduzir esse time e fazer daquilo que a torcida espera. Eu, pelo menos, não sou dirigente de Sampaio, sou apenas um torcedor de distância, como um torcedor de estado. Hoje estou um pouco afastado de estar no interior, não estar na capital, mas logo estou voltando para acompanhar o Sampaio de perto. E eu acredito, entendeu? Se fosse eu que estivesse hoje na posição que ele está, uma das coisas que eu cobraria da diretoria do Sampaio era seu patrimônio para me poder trabalhar, entendeu? Na hora que me chamasse para me dar uma oportunidade desse tipo, eu citaria logo esse lado aí. Hoje eu tive uma pessoa totalmente satisfeita do Sampaio Corrêa, justamente por causa de ver o patrimônio do Sampaio destruído, entendeu? Destruído. Então, isso para mim me deixa muito machucado. Para ser sincero com você, Léo, se o presidente Sérgio Frota levasse Sampaio hoje a Libertadores, mas não me desse retorno do Sampaio, aquilo que é de fato de direito do seu torcedor, que é seu patrimônio, eu não estaria satisfeito. Porque só o resultado dentro de campo, só as conquistas dentro de campo, não são satisfatórias quando você não almeja aquilo que o clube tinha e hoje não tem. Beleza, tá aí o Chaguinha, tá bem baixo o teu áudio, tá? Bem baixo, mas deu pra gente dar uma olhadinha bacana aqui. Deixe-me ver aqui o nosso amigo Ale, grande Ale, vamos lá, Ale. Bom dia, Laércio, aí, as novidades do Papão do Norte aí, eu sou amigo de Lima e do saudoso aqui, Manuel, que Jesus, que você sempre aí divulgava o nome aí das pessoas aí, Meu amigo, que até Deus mesmo o na tenha. Alemanha você vinha na residência aí do seu Manuel de Jesus, né? Verdade. Que nos deixou podendo mais, ficou aí a lembrança de todos, e vamos com o Papão do Norte. Só que o Lima, lá do João Paulo, é ponte, é boliviano, e eu sou montense, tá bom? Então vamos junto lá, essa aí, qualquer coisa aí você divulga o meu nome aí na Mirante News Esporte, certo? Aqui é o Ale da camisa 12 Telemoto. Valeu, Ale, muito obrigado, Ale, seja muito bem-vindo, chegando aqui pela primeira vez, mandando seu áudio aqui para o nosso, que é também um alôzinho lá na Mirante, a gente dá alô para essa galera também lá na Mirante, né? Então, muito obrigado aí pelo carinho, e vai mandando aí seu áudio para nós, muito importante. Ouvir aqui o Lima mandando áudio, fala Lima. Lécio, bom dia, meu amigo. Lécio, vou te fazer uma pergunta mais uma vez para te o ano todo ano passado. Nosso presidente está precisando da bola de novo. O jogador novo fazendo experiência, tiver 7 jogos. O jogador do Sampaio está aqui do Nordeste, do Piauí, do Ceará. A gente conhece, tudo bom. O Maranhão fez, subiu. O Sampaio não subiu, botou 3 de fora que veio. No último jogo. Por isso o Sampaio não subiu. Mas estava um time bom. O Sampaio passou para o mata-mata. Era um time bom, menino novo, da terra. 3 de fora, novinho não dá, meu irmão. Não tem condição nenhuma. O goleiro tudo bem, mas os outros, eu tenho muito a desejar. Estou achando muito
complicado. Faz a mesma coisa do ano passado, ou pior. Eu não vi, mas tá na cara, cara. Não tem como. E é assim. E a Lima tá falando, Lima, tô preocupado em bater Sampaio de novo. A mesmos erros. Até pior, talvez, viu? Pois é, meu irmão. Tudo bem. Bora ver o cara da noite, que eu ouvir lá em casa. Lima. Tá certo. Obrigado, Lima. Valeu aí ao nosso Lima pela participação também aqui no canal. Vamos mandando aí seu áudio, gente. O importante é você participar com a gente. Eu vou com certeza mandar o seu áudio pro ar. Vamos lá, Miguel. Laércio, eu acredito que esse Campeonato Maranhense vai ser muito bom, né? E o Maranhão tá largando na frente, né? Já contratou aí vários jogadores. O Sampaio Corrêa, a gente não sabe como é que vai reagir, né, Laércio? A gente espera que o Sampaio possa disputar o título, né? Possa chegar na final. Mas eu quero torcer para que o Maranhão possa subir, Laércio, para a Série B, né? A gente vai torcer para que o Maranhão possa conseguir aí um patrocínio bom, né? Com essa gestão aí, né? Com essa gestão aí do Antônio Carlos, né? Se eu não me engano, o nome dele é Antônio Carlos, né? Eu não estou aqui lembrado direitinho. Carlos Eduardo Dias. Né? Antônio Carlos, né? O presidente do MAC. Então, o Maranhão tem que fazer como o CSA, Fortaleza, subir para a Série B e subir para a Série A. Né? E o Sampaio tem que sair do buraco. Né? E parabéns para esses clubes aí, Luminense, né? E São Luís, que subiram aí para a Série A do Maranhense. Né? Pois é, Léo, estamos juntos. Um abraço, meu querido. Falou, querido. Obrigado. Miguel, lá em Goiânia, mandando seu recadinho. Robson de Governador Valadares. Bom dia, Lécio Costa, aqui é o Robson de Governador Valadares. Fala, garoto. Tô aqui, ligado no programa aqui. Tô ligado aqui no Sampaio, na Bolívia, querida. Tô vendo as contratações aí. Sabe que eu não relaxo teu programa, né, meu parceiro? Você é meu locutor número 1. E vamos ver aí, 2026, como é que vem o Sampaio. Quero que tu me dê notícia aí, como é que tá a SAF do Sampaio, como é que tá o Maranhão, a galera toda aí. E tô ligado no programa. E simbora, Sampaio! Laércio Costa, voa nas asas do prazer, Mirante. É isso aí, meu jovem. Tamo junto. Tamo junto. Que prazer estar contigo. Tá aí o nosso grande Robson, sempre muito alegre, participando aqui da nossa conexão. A gente agradece muito o canal Laércio Costa Narrador. E mande seu áudio também para nós. Olha, galerinha, ainda não se inscreveu aqui no canal, mas inscreva-se, tá bom? Inscreva-se e acione o sininho aí para você ser notificado aqui dos nossos conteúdos aqui no nosso canal. Chaguinha, obrigado. Ficou baixo o áudio, tá? Ficou baixo o áudio, mas eu vou tentar dar uma melhorada para colocar a segunda parte aqui do teu áudio, tá bom? Então, valeu. Meu craque Chaguinho envia outro áudio para nós, tá certo? Mas é isso, minha galera. E tem muita gente, tá faltando aqui. Francisco, lá de Tutóia, Pimentel, lá de Belém do Pará, nosso amigão. Toda a sua família, sua esposa aí, recebe o nosso abraço. E é isso, torcida. Acho que falei tudo, não? Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, ficar de olho aí no jogo da Seleção Brasileira e trazer todas as informações para você. É isso aí, de olho no Moto, Maranhão Atlético, Imperatriz, ITZ, em todas as equipes que estão em formação para a disputa do Campeonato Maranhense 2026. Não deixe de compartilhar também, tá? E deixar o seu joinha para nós. Inscreva-se no canal, nos ajude. Fique com Deus, um abraço, uma excelente quinta-feira para todos nós e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe do Mendes.